Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Alisson Terra, servo de Jesus Cristo, e este é o nosso encontro com o Mestre Jesus. Se é a primeira vez que você está participando aqui conosco destes assuntos da Bíblia, é muito bom ter vocês aqui conosco pela primeira vez. E gostaria de dizer para você que esse já é a segunda aula que nós estamos falando sobre este assunto. Temos um vídeo anterior que nós começamos este assunto. Então, para que você fique bem inteirado sobre o que nós vamos falar aqui, seria muito importante você assistir o primeiro vídeo, a parte 1 deste assunto. Onde nós estamos falando sobre os falsos mestres, os falsos profetas que estão atuando hoje em nosso mundo. Como disse o apóstolo João na sua primeira carta, João, inspirado pelo Espírito Santo, na sua primeira carta, no capítulo 4, versículo 1, ele dá um alerta aos cristãos, dizendo: amados, não creiam em qualquer espírito, mas verifique os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. E olha que o apóstolo João escreveu isso há 2000 anos atrás, aproximadamente, e parece que escreveu para hoje. Eu não sei o que você tem escutado pelas ruas com relação o coronavírus e a volta de Jesus, mas eu tenho escutado coisas que realmente me deixam muito tristes, porque acaba afrontando aquilo que o nosso Mestre Jesus já nos ensinou. E pessoas que estão desavisadas, pessoas que estão despercebidas sobre o que Jesus já ensinou sobre isso, estão alarmadas, estão com medos. Com medo, falsos profetas, falsos mestres estão realmente querendo se promoverem em cima deste momento que muitas pessoas estão fragilizadas. E até mesmo, como disse o apóstolo Pedro na sua segunda carta, nós vamos tratar disso um pouco mais para frente, mas o apóstolo Pedro disse que no meio das pessoas iriam surgir falsos mestres que iriam explorar as pessoas. Então, nós estamos vendo se cumprir as Escrituras quando fala sobre falsos mestres. Isso sim, nós estamos vendo se cumprir. Agora, com relação à volta do nosso Mestre, do nosso Senhor Jesus Cristo, vamos deixar Jesus nos ensinar. Vamos deixar o próprio Mestre Jesus falar sobre a sua volta, porque nós estamos tratando da volta de Jesus. Então não vamos deixar pessoas que não sabem nem o que estão dizendo. Não vamos deixar essas pessoas nos alarmar, não vamos deixar essas pessoas colocar coisas em nossas mentes. Vamos deixar Jesus falar. E se você já participou da primeira aula, nós vimos então que no capítulo 24 de Mateus capítulo 24, os discípulos de Jesus reuniram-se com Jesus ao saírem do templo em Jerusalém. Mateus capítulo 24, versículos 1 e 2 e o 3, diz que Jesus, ao sair do templo em Jerusalém, os seus discípulos mostraram para Jesus as construções do templo, e Jesus disse que ali não ficaria pedra sobre pedra. E isso se cumpriu, porque no ano 70 depois de Cristo, aproximadamente uns 40 anos depois que Jesus falou isso ali com os seus discípulos, no ano 70, a cidade de Jerusalém foi totalmente destruída, o templo foi destruído pelo Império Romano. E aí realmente não ficou ali pedra sobre pedra. E ainda no capítulo 24 aí de Mateus, no versículo 3... os discípulos vão se juntar ali a Jesus e vão fazer duas perguntas para Jesus. Tá? Isso nós vimos bastante lá na primeira parte desse assunto. E os discípulos fizeram duas perguntas para Jesus. Os discípulos perguntaram: quando acontecerão essas coisas? E essa pergunta estava relacionada com aquilo que Jesus havia dito, que não ficaria ali pedra sobre pedra. E a segunda pergunta que os discípulos fazem, que está no versículo 3 do capítulo 24, qual será o sinal da sua vinda
e do fim dos tempos? É esta a resposta que nós queremos também. Tá? Com relação à primeira pergunta e à destruição do templo, já falamos na aula passada que do versículo 4 do capítulo 24 de Mateus até o versículo 35, Jesus então responde aquela primeira pergunta. Com relação à segunda pergunta, do versículo 3, que eles perguntam: qual será o sinal da sua vinda e do fim dos tempos? Ok, então essa também é a resposta que nós estamos procurando. E vamos deixar o nosso mestre, Senhor Jesus Cristo, nos dar a resposta. E se você tem a sua Bíblia aí com você, vamos conferir. Abra sua Bíblia para Mateus capítulo 24 e observe o versículo 36. Olha só, então, a partir do versículo 36, Jesus deixa bem claro que ele vai responder a segunda pergunta. Tá? E ele diz: quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. Bem, esse primeiro versículo aí, do versículo 36, nós já falamos na aula anterior. Agora eu quero dar continuidade, então, ao versículo 37. E vamos deixar nosso mestre Jesus falar. Jesus, então, disse assim, Mateus 24, 37. Como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca. E eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Então Jesus aqui está dando o primeiro exemplo de como será a sua vinda. Com relação aos sinais, Jesus já disse, deixou bem claro no versículo 36, não vai ter nenhum sinal, ninguém sabe. Versículo 40, 2 homens estarão no campo, um será levado e o outro deixado. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada e a outra deixada. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia que virá o seu Senhor. Mais um exemplo. Olha o outro exemplo que Jesus vai dar aqui. Mas entendam isto. Se o dono da casa soubesse a que hora da noite o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Assim, também vocês precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Olha só que interessante aqui. Jesus está deixando bem claro que não haverá nenhum sinal da sua vinda. Esse terceiro exemplo que Jesus dá aqui, essa terceira ilustração sobre a sua vinda, ele está dizendo, se o dono da casa soubesse, quando ele fala isso, se o dono da casa soubesse, Jesus está dizendo, se o dono da casa tivesse algum sinal, algum alerta de que o ladrão estaria vindo, ele se prepararia. Então Jesus está dizendo a mesma coisa com relação à sua vinda. Se nós tivéssemos algum sinal, alguma coisa para indicar, nós íamos preparar naquele dia. Então, Jesus está mostrando, meus amados, que não haverá nenhum sinal. Vai ser como ele deu na primeira ilustração, como nos dias de Noé. Vai ser como na segunda ilustração, Jesus falando, as pessoas estarão trabalhando normalmente. Quando ele fala, 2 homens estarão no campo, um será levado, outro deixado, Jesus está dizendo, as pessoas estarão trabalhando normalmente. Né? No versículo 41, as mulheres estarão nas suas atividades. No versículo 40, os homens estarão nas suas atividades normais. No exemplo de Noé, Jesus está dizendo, olha, vai ser um dia normal. Né? As pessoas vão estar se casando, as pessoas estarão fazendo ali seus planos, enfim, Jesus está dizendo
que quando ele voltar, as pessoas estarão vivendo as suas vidas normais. Se nós pudéssemos, não podemos fazer isso, mas se nós pudéssemos, né? Se nós pudéssemos ter alguma ideia sobre a volta de Jesus, talvez essa seria uma ideia de que o momento em que nós estamos vivendo agora não são momentos normais da nossa vida. As pessoas que estavam com planos de se casar, talvez adiaram o casamento. As pessoas que estavam trabalhando, muitas estão nas suas casas. As mulheres que estão nas suas atividades normais, talvez não estão. Então, se nós tivéssemos alguma ideia sobre a volta de Jesus, talvez, esse momento seria o momento que talvez não iria acontecer isso. Talvez, mas nós não sabemos. Talvez Jesus vem mesmo. Mas o Jesus está nos ensinando que na sua volta não haverá nenhum sinal. Lembra da pergunta dos discípulos? Qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Mateus 24, versículo 3. Duas perguntas. Qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? No versículo 36 do capítulo 24, Jesus começa a respondendo então essa pergunta. E nós estamos vendo nosso Mestre, o nosso Senhor, nos dizer claramente, como o exemplo de Noé, vai ser dias normais quando Jesus voltar. Versículo 40 e 41, as pessoas estarão nas suas atividades de trabalhos normais. E no versículo 43, Jesus está dizendo, olha como é que Jesus começa a falar. Eu estou usando a versão da Bíblia, a NVI. Jesus começa dizendo, mas entendam isto. Olha, essa frase me chama muita atenção, porque Jesus quer dar uma garantia para os seus discípulos, que eles entendessem. Jesus está chamando a atenção para que eles, olha, entendam o que eu vou dizer. Se o dono da casa soubesse, se ele tivesse algum sinal, alguma coisa que indicaria o dia e a hora que o ladrão viria na sua casa, ele iria se preparar. Então Jesus está dizendo, assim será a vinda do Filho do Homem. Ou seja, ninguém sabe, porque não vai ter nenhum sinal. Agora, Jesus nos deixa aqui uma coisa bem clara. Vigiem, fiquem alertas, porque vocês não sabem o dia e nem a hora. E isso, então, nós precisamos fazer. Porque Jesus está nos ensinando aqui que não haverá nenhum sinal, ninguém sabe, então não acreditem em notícias falsas que agora o coronavírus é o sinal do fim dos tempos. Não acreditem, vamos acreditar em Jesus. Não haverá nenhum sinal da sua vinda. Jesus não mente, Jesus não apresenta notícias falsas para nós. Jesus é verdadeiro, Jesus é o caminho, é a verdade, Jesus é a nossa vida. Vamos acreditar em Jesus. E o que Jesus está nos dizendo? Vigiem. Isso nós precisamos fazer. Vamos vigiar, porque nós não sabemos o dia e nem a hora. E vamos vigiar, porque no capítulo 24, quando Jesus vai tratar sobre a situação que vai acontecer com a cidade de Jerusalém, Jesus dá esse mesmo alerta. Cuidado com os falsos profetas. Cuidado. E no fim dos tempos, também, nós vamos estudar, no próximo vídeo, nós vamos ver que Jesus vai nos ensinar. Cuidado com os falsos profetas trazendo mensagens sobre a minha vinda. Jesus vai nos ensinar sobre isso. Portanto, para que nós possamos ter tranquilidade, no sentido de não acreditar em notícias falsas, vamos acreditar no que Jesus está dizendo. Vamos viver as nossas vidas conforme a vontade de Jesus. Não vamos nos alarmar com notícias falsas de falsos profetas, pessoas querendo se promoverem em cima de uma situação difícil em que estamos vivendo. E vamos pedir que o nosso Deus, nosso Senhor Jesus,
mande embora rapidamente toda esta pandemia, para que possamos estar reunidos em nome de Jesus, cantando louvores e glorificando o seu nome. Vamos vigiar, vamos orar e, principalmente, vamos pedir a Deus para não deixar que falsos profetas preguem uma mensagem falsa sobre a vinda de Jesus. E que toda a honra, toda a glória seja para o nosso Mestre, o nosso Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado por sua presença aqui conosco, neste momento em que nós estamos no encontro com o nosso Mestre Jesus. Deus te abençoe.